Agora, se você tiver uma Bíblia em qualquer formato, digital ou em papel, você pode abri-la no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Daqui a pouco nós leremos. Esse será o texto no qual vamos basear a mensagem dessa noite, intitulada Construindo um Futuro Melhor. Nós vamos olhar para 2017 e recolheremos na palavra de Deus algumas ideias para que façamos de 2017 um ano melhor do que foi 2016. O ano novo, esse período que se inaugura daqui a algumas horas, ele pode ser igual, melhor ou pior do que o período que está se encerrando daqui a pouco também. Por mais que digamos que o ano novo será isso ou será aquilo, na realidade o ano novo estará em construção a partir do primeiro minuto de janeiro do ano de 2017. O ano novo não existe, ele passará a existir. Falar num ano melhor é falar naquilo que nós faremos para tornar o ano melhor. Falar em um ano cheio de esperança é falar naquilo que nos dará esperança no ano que loguinho vai começar. Por isso, imaginei que todos nós, diante do chamado ano novo, precisamos de ferramentas, de instrumentos para construir esse ano novo. Nós somos como que pedreiros, construtores, homens e mulheres que pegam no pesado para dar forma ao ano que está por chegar. O texto que leremos daqui a pouco fala sobre um momento muito novo para o povo de Israel. Um povo que até então estava sendo dirigido por um rei chamado Saul, porém, Deus mudaria todo aquele cenário e traria um novo rei, Davi. E 1 Samuel capítulo 16 é aquele texto em que Deus chama Samuel e diz: Samuel, você irá até determinada cidade e você vai ungir o novo rei. É esse o contexto de 1 Samuel, capítulo 16. Com Samuel nós vamos aprender hoje algumas ferramentas para fazer um ano de fato ser novo. Como comentei, o futuro não está pronto. Você e eu é que vamos construir o futuro. E eu tenho a impressão que alguns de nós somos extremamente inocentes em relação ao futuro. Alguns de nós oramos em relação ao futuro, pedimos por um ano melhor, clamamos a Deus para que o ano que vai vir seja muito melhor do que esse que está acabando, mas nós paramos por aí. Nós não ouvimos a voz divina, que nos orienta o que devemos fazer para construir esse ano novo. Deus, por certo, tem alguns recados para nós construirmos o ano novo. Deus tem dicas. Elas estão na palavra de Deus, elas estão na Bíblia, que você tem no seu celular possivelmente. Deus nos deixou recados para que trabalhemos na construção de um novo ano, de um novo tempo, de um novo período. Por certo, 2017, sozinho, não será um ano melhor do que 2016. Aliás, lendo
sobre os prognósticos para 2017, a impressão que nós temos é que 2017 será igual ou pior. Aquele comentário que ouvíamos por ocasião do impeachment mudaram muito. Nós ouvimos lá na metade do ano que com uma nova liderança no governo, o Brasil iria vencer todas as barreiras políticas e econômicas. E nós terminamos o ano decepcionadíssimos, chateados, porque não vimos essa melhora. Aqueles homens que diziam que a nossa economia cresceria muito já no final de 2016, voltaram atrás. E estão dizendo que, quem sabe, da metade de 2017 para frente, alguma coisa irá melhorar. Irmãos, para não corrermos o risco de 2017 ser igual ou pior do que foi 2016, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar. E o texto vai nos dar algumas ideias para fazermos isso. A primeira ideia do texto é que nós construímos um futuro, um ano, um período melhor quando nós vencemos a acomodação. Dê uma olhada para o verso 1, é o início da narrativa do capítulo 16. Deus chama Samuel e começa a conversar com Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e venha. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Você pode imaginar a cena. Saul havia se afastado dos caminhos do Senhor. Saul fora reprovado pelo Senhor. Deus estava desgostoso de Saul. E Samuel, profeta de Deus, há um longo tempo, estava observando o declínio espiritual, não só de Saul, mas de todo o reino. Deus pergunta a Samuel algo que possivelmente nos pergunta também. A pergunta de Deus foi: até quando? Até quando você terá dó, terá pena? Até quando você verá o meu reino sendo destruído e você não fará absolutamente nada? Samuel era um servo de Deus, mas ele havia se acomodado. Em alguns outros momentos, Samuel fora muito direto e corajoso. Em alguns momentos, Samuel chegou a ser extremamente enfático. Mas agora parece que Samuel, como todo o povo, estavam acomodados. E a palavra acomodado é uma palavra interessantíssima. Porque acomodado literalmente significa deitado, descansando, recluso. É essa a ideia do acomodamento. É quando você descansa, para. E, irmãos, diante do futuro, se há algo que nós não podemos permitir, é que o nosso coração, a nossa mente se acomodem, se acostumem. Nós não podemos permitir que o descanso substitua o trabalho árduo. Não podemos permitir que haja em nós exatamente o sentimento que começou a povoar o coração de Samuel.
Samuel olhava para Saul, e em vez de fazer algo, de animá-lo ou corrigi-lo, Samuel se acomodou, descansou, teve pena. E pena não costuma resolver uma série de problemas na vida. Você conhece a filosofia do acomodado, qual é? O acomodado diz mais ou menos assim, como Samuel. As coisas não vão bem, mas está tudo bem para mim. As coisas não vão bem, mas um dia elas vão melhorar. As coisas não vão bem, mas a gente vai tocando a vida como pode. Essa é a filosofia de muitos. Talvez a sua filosofia de vida. Aí você está esperando um ano melhor. Mas como esse ano melhor vai acontecer? De onde vai vir um ano melhor se você está parado, acomodado, sentado, deitado, recluso, cochilando? Como as coisas melhorarão se nós não trabalharmos? Quer construir um futuro melhor? Então vença o comodismo. Vença essa estrutura mental muito comum no nosso tempo. Essa estrutura que nos faz imaginar que se tal coisa dará trabalho, é melhor nós ficarmos quietinhos. É melhor repetirmos o que já fizemos até hoje. É melhor vivermos do passado. É melhor resgatarmos uma tradição que não resolve mais nada do que encarar os novos desafios, do que trabalhar mais, do que se esforçar muito. Você quer um futuro melhor? Então vença o comodismo. E vencer o comodismo tem um lado terrível, porque para vencer o comodismo nós precisamos trabalhar. Nós precisamos pensar em coisas novas, possibilidades. Precisamos resgatar aquele ímpeto de um corajoso que sabe que tendo um Deus que é dono de tudo, ele tem condição de seguir em frente e encarar, inclusive, os novos desafios. Você se acostumou com o terrível ano de 2016? Você se acostumou com esse clima de pessimismo? Você se acostumou com uma vida que não contempla mais grandes desafios? Você se acostumou em viver do jeito como está vivendo e está muito bom e não se fala mais nisso? Você se acostumou? Se você se acostumou, se acomodou, não se espante se 2017 for um ano igual ou pior do que 2016. Segunda dica do texto: vença o medo. Vamos agora ao verso 2. Samuel recebe como que um chacoalhão divino. Não é para você ter dó de Saul. Eu quero mudar essa situação. Você vai ungir um novo rei. E quando Deus disse isso, Samuel tremeu. Sabe por quê? Primeiro, pelos vínculos que Samuel e Saul tinham. Eles tinham um vínculo de relacionamento e até de amizade. Mas segundo, Samuel conhecia o coração de Saul e sabia que Saul não era flor que se cheire. Saul era um homem difícil. Não era apenas um ranzinza, mas era um homem que ficava extremamente violento. E a gente vai ver isso na história quando Davi se levanta como um futuro possível líder.
Samuel pensou: Deus, eu vou fazer isso. O Senhor tem certeza? Olha o que diz o texto. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, ele vai me matar. Deus, mande outro. Deixa eu continuar acomodado, quietinho, fazendo aquilo que fiz até hoje. Não me mande fazer uma coisa nova, uma coisa difícil, uma coisa arriscada. Mas, irmãos, o Deus que conhece o futuro sabe que é preciso que um homem e uma mulher que tenham coragem se apresentem como aqueles que serão usados poderosamente pelo Senhor. Deus quer usar Samuel poderosamente. Deus quer que através de Samuel o novo rei seja encontrado. Isso vai ser uma honra para Samuel. Vai ser uma bênção para Samuel. Vai ser uma alegria para Samuel. Irmão, ser usado por Deus é sempre uma bênção. Mas algumas pessoas não querem ser usadas por Deus, porque são covardes. É duro falar isso, mas algumas pessoas preferem o seu acomodamento, seu comodismo, a sua paralisação, do que enfrentar um novo desafio. Algumas pessoas morrerão reclamando que as coisas não deram certo, mas não terão a coragem para fazê-las dar certo. Se você quer um futuro melhor, vença o seu medo. Seja um homem corajoso, seja uma mulher corajosa. Quando Deus nos chama para construirmos algo que tenha significância para o seu reino, creia, muitos temores vão vir sobre nós, mas nós podemos vencer cada um deles. Deus nos chama para vencer os desafios, e não para vivermos fugindo dos desafios. Deus nos chama para construirmos um tempo novo, e não celebrarmos até que esses olhos se findem e se fechem o que já fizemos e o que já aconteceu. Meu irmão, Deus pode usar você poderosamente para construir algo magnífico no reino dele. Só que é necessário vencer o temor. Alguns temores que estão dentro da nossa alma, verdadeiros fantasmas que nos assombram, aquelas desculpas descabidas, mas que para nós são muito significativas. Passamos por uma luta no passado e ela se transforma num fantasma do presente. Alguém teve, quem sabe, uma frustração e nós não queremos ter aquela frustração, então preferimos nem tentar fazer algo novo. Meu irmão, se a sua alma está cheia de temores, é hora de fazer aquilo que toda boa dona de casa sabe fazer. Pegar uma vassoura e varrer o temor. Varrer mesmo. Não é colocar escondido, mas é varrer. É tirar. Em geral, nesse período agora, de Natal e Ano Novo, a gente sai pela rua e encontra, às vezes, uma montanha de lixo desse tamanho, não é? Porque o lixeiro, ele passa na véspera do feriado, mais cedo, aí no dia seguinte ele não passa, e é o dia em que nós comemos mais e produzimos mais lixo, não é assim? Quando ele volta, tem uma montanha de lixo. A alma de algumas pessoas se transformou num acúmulo de temores, num acúmulo de medos, um verdadeiro lixo, lixo que os impede
de encarar os grandes desafios que Deus tem colocado para nós. Você se tornou uma pessoa temerosa ou você tem coragem para agir em nome de Jesus? Acredite, meu irmão, a maior segurança não está naquilo que eu domino, mas está no centro da vontade de Deus para a minha vida. A sua segurança não está naquilo que você sabe fazer bem. A sua segurança não está naquilo que você já conquistou. A sua segurança não está na tradição, na repetição ou naquilo que você no passado construiu. A sua segurança está em fazer o que Deus quer hoje. E para fazer isso você precisa de coragem. Seja corajoso. Não permita que o temor te impeça de vivenciar um novo de Deus na sua vida. Terceiro recado de Deus: vença os preconceitos. E agora nós vamos ler uma seleção maior de versos. Samuel, mesmo com medo, ele sai e vai para o lugar que Deus mandou. Chega e começa a seleção do futuro rei. E você sabe mais ou menos como é a história. Samuel vai à casa de Jessé, Jessé começa a apresentar os seus filhos. E vai apresentando um a um. Aquele homem só tinha filho forte e bonito. Pelo menos é o que a narrativa diz. Um único filho não era tão fortão, não era tão bonitão. E acredite, foi aquele menino que Deus escolheu. Vamos ver o texto. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel estava praticamente decidido. O novo rei será Eliabe. Ele tem cara de rei. Ele tem jeito de rei. Para mim é ele. Deus diz a Samuel: Samuel, o seu critério de escolha não está certo. A sua forma de enxergar a realidade não está certa. Eu não escolhi Eliabe, como não escolhi nenhum dos irmãos de Eliabe que já passaram aí em revista. Então Samuel ficou imaginando, deve ter outro, e de fato tinha. O nosso conhecido Davi. Sabe aquele que mais tarde seria chamado de um homem segundo o coração de Deus? Ele que estava fora ali da apresentação formal da família. Ele que estava cheio de afazeres e possivelmente chegou diante de Samuel sujo porque veio do trabalho, foi esse que Deus escolheu. Irmãos, nós somos tendenciosos na nossa escolha.
Nós escolhemos de acordo com a nossa visão, que é construída pela nossa história, pela nossa cultura, pelo nosso jeito de enxergar a vida, pelas nossas alegrias e tristezas. Nós não temos uma escolha que seja 100% acertada se a compararmos com a escolha dos demais. Porque cada um de nós escolhe de acordo com a sua formação, o seu potencial. Até aí, nada errado. O problema é quando eu rejeito, em nome da minha escolha, aquele que Deus já escolheu. O problema é quando eu me encho de preconceitos e negligencio o que Deus quer fazer. O problema é quando eu, pelo meu preconceito, pela minha visão curta, eu coloco um ponto final numa história que era muito mais longa. Uma história que faz parte da vontade divina. Da minha não, eu não quero. Mas Deus quer. E se Deus quer, acredite, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós estamos diante de um futuro que queremos que seja muito bom, muito melhor do que tudo que já vivemos em 2016. Mas, se olharmos para 2017, com os mesmos olhos que olhamos para 2016, nós vamos cometer os mesmos erros. Porque será o mesmo preconceito, será o mesmo julgamento, será a mesma maneira que está aqui na nossa mente, lacrada com um selo que diz: isso é o correto. Quem sabe o que é correto não sou eu, nem é você, é Deus. E pela palavra dele e pela ação do Espírito Santo dele que em nós habita, nós temos condição de enxergar um pouquinho além dos nossos preconceitos. Se você não tiver essa condição, você fará escolhas erradas. E o seu futuro já estará comprometido. Nós buscamos o que em relação para 2017? O que nós queremos? Claro. Mas será que tudo o que nós queremos é o melhor? Se você pudesse tomar as decisões para o futuro da nossa nação, vamos pensar assim. Será que a nossa nação melhoraria se você tivesse autonomia para tomar todas as decisões necessárias? A sua família, se dependesse apenas da sua visão, ela seria uma família melhor ou pior? Ela viveria um tempo novo melhor ou um tempo novo pior do que aquele que já passou? Nós somos agentes de transformação ou somos agentes de estagnação? Se você não vencer os seus preconceitos, construídos por uma visão equivocada da vida, possivelmente, o seu futuro será igualzinho ao seu passado. Só muda o futuro quem em nome de Deus pede: Deus me mostre o que o Senhor quer e o que pode ser feito por um homem ou uma mulher corajosos em teu nome. Uma pergunta para você: o que você sonha para si mesmo, para a sua família, para a sua igreja, é adequado aos propósitos de Deus? Talvez essa pergunta há de mudar uma série de preconceitos seus, uma série de barreiras suas,
O que você quer combina com aquilo que a Bíblia diz. O que você quer combina com a revelação do Espírito Santo através da palavra e que te faz entender o recado de Deus à luz desse tempo. O que você deseja para esse mundo tem a ver com os propósitos do nosso Deus? Ou tem a ver com a mente de um homem egoísta, ensimesmado e que não abre os olhos para o Davi que está lá no campo, mas que será o escolhido de Deus? Não troque Eliabe nem os seus irmãos por Davi, porque se você fizer isso, o futuro estará comprometido negativamente. Deixe que os seus olhos enxerguem as coisas, o tempo, as pessoas do jeito como Deus nos faz enxergar. Encerro dizendo que o maior obstáculo que nós temos para o futuro, para vencer as lutas, para vencer as barreiras, somos nós mesmos. A maior barreira para 2017 não é a economia brasileira, sou eu. A maior barreira não é o presidente do país, sou eu. Pensando aqui no meu cosmo imediato, a maior barreira que eu tenho para mudar sou eu mesmo. Por isso, 2017 poderá ser um ano melhor se você ultrapassar essa primeira barreira, você mesmo. Não seja medroso em 2017. Encare desafios. Não seja acomodado em 2017. Trabalhe muito mais do que trabalhou em 2016. E não permita que os seus conceitos humanos e impregnados pelo pecado deem direção àquilo que Deus quer fazer na igreja, na família e até mesmo na sua vida pessoal. Janeiro está se aproximando e talvez você saiba que o nome Janeiro, na verdade, é oriundo de um deus romano, o deus Janus, representado como um ser de duas faces. Uma face que olha para frente e uma face que olha para trás. Janeiro nos leva a esse movimento mesmo. 2016 está atrás, mas 2017 está à minha frente. Saul está atrás, Davi está à frente. Qual será a sua opção no mês de janeiro de 2017? Saul ou Davi? Continuar como sempre foi ou fazer diferente em nome de Jesus? Você vai ter coragem para vencer os desafios? Eu oro a Deus que você e eu tenhamos, a fim de que 2017 seja um ano maravilhoso, construído por essas mãos, suas mãos, essa mente, sua mente, esse coração, esses corações. Construamos um ano muito melhor, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor? Samuel começou com medo, e talvez você esteja com um pouquinho de medo. Lá no seu trabalho, só você que persistiu, seus colegas foram demitidos. Prognósticos ruins, uma série de notícias assustadoras. Mas não tenha medo, tenha coragem, tenha ânimo, tenha esperança.
Se Deus está dizendo vá, então tenha coragem para ir. E vença o obstáculo que estiver à sua frente. Porque o Deus em quem você confia é Deus poderoso. Vamos louvar o nome desse Deus. Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. Todos juntos do início. Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. Ainda que a oliveira não dê frutos, e entre a multidão eu sinta a solidão, em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: és meu tudo. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. Ainda que a oliveira não dê frutos, e entre a multidão eu sinta a solidão, em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: és meu tudo. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Pode sentar-se um minutinho. Você está com medo de quê em relação a 2017? Qual é o seu temor? Você tem algum temor? Se você não tem, parabéns, você é exceção.
A maioria de nós temos temores. E nós vamos agora apresentá-los a Deus em oração. Você vai apresentar os seus temores ao Senhor. Talvez 2017 para você seja um ano assustador mesmo. Economicamente assustador, politicamente assustador, assustador na sua família, talvez assustador no seu corpo, você descobriu que tem uma enfermidade muito grave, talvez assustador em relação a algo que você gosta tanto e quem sabe vai ter que abrir mão. Você vai apresentar os seus temores agora a Deus. Ore. E nós que acabamos de cantar, que não temeremos, nós vamos orar pedindo a Deus coragem. Peça coragem em nome de Jesus. Peça para Deus fortalecer o seu coração, te dar ânimo, substituir o temor e a acomodação por uma coragem e uma confiança inabaláveis. Peça para Deus te dar fortalecimento. Peça para o Senhor te encher de ânimo. Ore ao Senhor. Apresente cada um dos seus temores a Deus. Se for uma lista longa, não tem problema. Apresente a Deus. Com medo de tomar uma decisão, apresente a Deus. Com medo de falhar, apresente a Deus. Com medo de encarar um desafio, algo novo que para você é muito difícil, apresente a Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos apresentar 2017 diante do Senhor. Se você não puder ou não quiser, fique muito à vontade. Continue a orar. Seus temores estão diante do Deus Todo-Poderoso. Seu medo está diante do Deus que é Criador dos céus e da terra. O maior temor do mundo não se compara em poder com a grandeza do nosso Deus. Então confie no Senhor, exercite sua confiança. Em oração você pode dizer ao seu próprio coração agora: eu não temerei, eu confiarei no Senhor, eu esperarei no meu Deus. Eu colocarei toda a minha esperança no Senhor. Ore ao Senhor.
Vamos encerrar orando juntos. Deus, a tua palavra nos desafia a enchermos o nosso coração de coragem. Isso não é muito fácil quando os prognósticos são negativos. Isso não é muito fácil quando a aparência nos leva a temer. Quando tudo que nos cerca nos traz uma série de grandes temores. Pai, para nós 2016 foi um ano muito difícil. E nos assusta imaginar que 2017 será igual, ou até pior. Mas, Pai, nós queremos nessa noite pedir a tua misericórdia, pedir coragem dos altos céus, pedir, ó Deus, todo ânimo e disposição para encarar todos os desafios, sejam eles quais forem. Dá-nos, ó Deus, a força para não desistirmos. Tira de nós todo comodismo e substitua pelo trabalho de quem corajosamente segue em frente. Pai, se algum irmão meu, se algum visitante aqui está dominado pelo medo, eu peço em nome de Jesus que hoje seja a noite da quebra do medo, da destruição do medo, do sepultamento do medo. Seja o dia quando a coragem, quando o ânimo, quando a perseverança substituirão o temor. E meu Pai, que em nome de Jesus, cheios de ânimo, de esperança e de coragem, nós abracemos os desafios que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, Pai, da coragem que só o Senhor pode nos dar. E desde já te agradecemos, porque da mesma forma que o Senhor disse a Samuel, vai, o Senhor diz a nós hoje a mesma coisa. O Senhor nos manda ir, e se o Senhor nos manda ir, nós vamos. Nós vamos corajosamente, e no nome poderoso de Jesus. Pai, somos teus servos, e os recursos vêm de ti. Dá-nos os recursos necessários para fazermos a tua obra. Dá-nos coragem, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.